ponto aqui que eu trouxe a respeito de ser filho, né, de pastor é que o meu pai nunca me tratou ou me trata com diferença por ser filho de pastor. Há duas coisas que eu percebi de uma maneira bem clara durante toda a minha vida. Que muitas das vezes a imagem filho de pastor acaba sendo como se fosse quase que um semideus, ou um anjo, ou uma coisa diferenciada dos outros. O meu pai, graças a Deus, né, e minha mãe, eles nunca me colocaram numa posição, um patamar maior do que nenhum outro da igreja. Até mesmo porque Paulo, quando ele está escrevendo as suas cartas, ele fala: olha, de todos os pecadores eu sou o pior. Mateus, quando Jesus chama ele, Mateus fala: mas Senhor, eu sou pecador. E você percebe que essas são as pessoas que de fato conseguem alcançar o coração de Cristo. Então, pessoal, fico muito feliz, né, de ter sido convidado aí pelo pastor Jorge Linhares para poder estar falando aqui como, né, um filho de pastor. A gente sabe que, né, aos olhos do Senhor não há diferença nenhuma, e só que existem algumas situações, né, que a gente passa, que os pais também passam, e que a gente precisa saber lidar, né, com tudo isso. Ou seja, há uma responsabilidade, há deveres. Então você, né, que é filho de pastor aí, saiba que a sua influência, né, aquilo que você faz, realmente pode reverberar em toda a igreja e também durante toda a sua vida. Então tenha responsabilidade, né, com aquilo que você faz, porque afinal de contas você faz parte de um corpo muito importante chamado igreja. O inimigo não me queria aqui. O inimigo não te queria aqui. O inimigo não queria nenhum de nós aqui. Se ele pudesse, acabava com todo mundo. Mas nós temos um que é muito maior, mais poderoso, Senhor de todas as situações, aquele que tudo pode, em tudo, em todos, que tudo é possível, se você crê, se você se coloca diante dele, se você abre o seu coração, se você para de questionar o que Deus quer para você e começa a aceitar o que Deus quer fazer em você. Bom, o recado que eu deixo para a igreja é que filho de pastor é como uma pessoa como qualquer outra, que precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa de carinho, e muitas vezes ele acaba sendo cobrado por uma posição em que ele nem escolheu para estar ali, mas que sem dúvida nenhuma é um privilégio, não é mesmo? Diga: presentes nunca suprirão e substituirão a presença. O que nós precisamos entender é que pais inteligentes, eles fazem tudo com excelência, eles preservam primeiro a mãe dos filhos. Todo pai que é excelente, ele preserva a sua companheira, ele não abre a boca para falar mal dela. Quando nós entendemos que o pai tem que ser um pai que ensina, ele tem que ser o exemplo, os filhos terão uma herança abençoada por Deus. Não existe nada melhor do que servir a Deus. A nossa vida é para servir a Deus. E nós todos fomos feitos para isso. Nesse entendimento, a gente precisa ter intimidade com Ele. Buscar intimidade com Deus é tudo. A gente estava falando hoje sobre Enoque. Enoque não tem profecia sobre ele na Bíblia, livro sobre ele na Bíblia, não tem nada assim. Só tem assim: Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Ande com Deus e Deus vai chamar você para ficar pertinho dele, e tudo quanto você fizer, você prosperará, em nome de Jesus. Como filho de pastor, muitas vezes nós somos exigidos. Como filho de pastor, muitas vezes nós somos pressionados, porque o filho de pastor, ele tem que nascer sabendo. O filho do obreiro, ele tem que nascer sabendo. O filho do diácono, ele tem que nascer sabendo. O menino, ele não pode ser menino, a menina não pode ser menina de correr nos corredores da igreja. Por quê? Porque ele é filho do diácono, e se ele é filho do diácono, ele está em pecado. E esquecem que aquela criança é uma criança, que aquele rapaz é um rapaz, que aquela pessoa tem escolhas, e como você, como eu, nós somos sujeitos a acertarmos e errarmos. Cada um de nós possamos despertar o dom que Deus colocou dentro de nós. Independente de dores e traumas, Deus tem um dom, tem um propósito para cada coração. Então nós temos que sonhar, você tem que sempre querer as coisas de Deus na sua vida. Então isso é muito bom, porque, gente, o sonho, quando o sonho é de Deus, não é só para você, não é só
ali para o seu quadrado. O sonho de Deus é para abençoar multidões, é para abençoar famílias, é para abençoar pessoas, é para se estender, é para ir onde você não conseguiria ir sozinho. Olá, filho de pastores. Meu recado para vocês é o seguinte: não desanimem. Este congresso é um congresso para agregar, para que nós cresçamos juntos e tem um propósito, que é despertar em nós o nosso ministério pastoral, o nosso chamado. Então, assim, eu deixo esse recado para você, que você procure conhecer os propósitos e os desejos de Deus para o seu coração. Aquilo que Deus tem para você. Certamente Deus tem coisa boa para a sua vida. O recado que eu deixo, primeiro, oi, né, gente? A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Um recado que eu deixo para a igreja nesse congresso é: não desista da sua família, não desista da sua casa, não desista dos seus, porque assim como aconteceu na minha casa, meu pai foi o primeiro chamado dos seus irmãos no seu lar, assim também pode acontecer na sua vida, na sua casa, com os seus filhos. Então não desista, ainda existe uma promessa sobre você. Acho que o meu recado seria que você encontre o seu lugar em Jesus, principalmente, não naquilo que esperam de você, mas que você consiga descobrir quem você é em Jesus. Ele sabe exatamente quem você é, e se você gastar tempo com ele vai te contar quais são seus talentos, seus dons, aonde você deve exercer o seu papel de forma mais brilhante, sabe?